Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta manhã de segunda-feira, onde vivenciaremos juntos mais um encontro com a Mãe da Misericórdia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que Maria sempre vá passando à frente de todas as nossas dificuldades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Irmãos e irmãs, convido você a nos unirmos pela Santíssima Trindade para vivenciarmos de maneira mais santa, de maneira mais cristã, estes minutos de oração, estes minutos de reflexão e partilha do Evangelho, dos ensinamentos que Jesus nos traz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos pedindo a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, sua vossa amadíssima esposa. Amém. Deus socorre o inocente e não quer a morte do pecador. Ao contrário, ele alegra-se com a sua conversão. Hoje, nesta segunda-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, o evangelista João nos traz um trecho onde narra a situação da mulher pega em adultério e a qual não tiveram argumentos para condená-la, para apedrejá-la, e Jesus também, ao final, a perdoa e lhe oferece uma nova vida. Vamos, com muita atenção, ouvir o que o Evangelho nos diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem dentre de vós não tiver pecado algum, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E também Jesus pergunta à mulher: Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Pode ir, e de agora em diante não peques mais. Madalena, como nós conhecemos nessa história de Jesus, ela é convidada ali pelo próprio Cristo à conversão. Devemos olhar nesse tempo de Quaresma
que nós também somos convidados pelo mesmo Cristo a também nós a nos convertermos, a também nós a deixarmos a nossa vida de pecado para trás e, através da conversão e do perdão misericordioso de Deus, fazermos novamente parte do grupo seleto de filhos e filhas de Deus. Neste trecho que João nos relata hoje, podemos ver algumas situações interessantes para nós refletirmos. Jesus é tentado pelos mestres da lei a decidir sobre a vida e sobre a condenação daquela mulher. Os mestres da lei chegaram a Jesus e perguntaram-lhe o que eles deveriam fazer, pois a lei de Moisés dizia que nessa situação a pessoa deveria ser apedrejada até a sua morte. No entanto, Jesus veio abolir algumas leis rígidas que existiam no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento também os corações humanos eram muito endurecidos e não conseguiriam entender, através das pregações dos profetas, aquilo que Deus realmente queria lhes falar. Jesus veio trazer a forma misericordiosa de nós lidarmos com o pecado nosso e também com o pecado dos nossos irmãos. Num segundo ponto, nós percebemos também que Jesus estava ali ensinando ao povo, sentado, escrevendo no chão, e ele teve todo esse tempo a serenidade até dar a resposta, uma resposta com muita sabedoria, aquilo que os mestres e os doutores da lei estavam lhe questionando. Jesus lhes pergunta: se alguém ali for puro e livre de pecado, somente este alguém deveria ter o direito de atirar a pedra a alguém que também pecou. Ou seja, aquele ditado que nós gostamos de usar e às vezes nós ouvimos, muitas vezes por aí: quem tem o seu telhado de vidro não pode jogar pedra no telhado dos outros. Quem de nós nunca pecou? Quem de nós não carrega dentro de nós alguma coisa que ainda nos deixa escravizado ao nosso pecado? Enfim, o egoísmo, a soberba e muitos outros sentimentos que é comum o ser humano ser tentado a agir dessa forma, nos coloca nessa situação de pecado. E Jesus veio dizer que ao pecador lhe será dado o perdão e não a condenação, desde que ele se arrependa e desde que ele busque, através do seu íntimo, através do seu coração, deixar Jesus comandar a sua vida. No terceiro ponto, nós vemos ali, enfim, o perdão. Nós vemos a prática da misericórdia que Jesus oferece e também a proposta de mudança de vida que ele faz àquela mulher. Vá e não peques mais. É comum a gente ver pessoas se confessando, a gente mesmo às vezes indo se confessar, contar dos nossos pecados, e dali poucos instantes, poucos dias, às vezes poucas horas e até poucos minutos, estarmos praticando novamente as mesmas coisas que nós acabamos de confessar, que nós acabamos de pedir perdão. A Quaresma vem sugerir que nós mudemos essa nossa atitude, que realmente, arrependidos por aquilo de ruim que nós fizemos, nós busquemos no nosso interior, no nosso coração, mudar a nossa atitude, mudar o nosso jeito de ser em relação ao nosso próximo e em relação também ao próprio Deus. Também vemos que nessa situação que Jesus perdoa a mulher e diz para que ela vá e não peque mais, ele também pratica o ato de reinclusão desta mulher no reino de Deus, como filha de Deus, perdoada, lavada do seu pecado. Os conflitos desencadeados nos dias de hoje entre a modernidade, a liberalidade e a postura da igreja em relação a tudo isso, vem muitas vezes nos propor inversões de valores com relação à criação humana
pelas mãos divinas. Aquilo que Deus sonhou para o homem, muitas vezes o homem, de maneira egoísta, tenta mudar, tenta colocar de acordo com a sua conveniência, de acordo com os seus benefícios, e esquece que de Deus viemos e para Deus nós devemos voltar. Todos nós queremos ser acolhidos pela igreja, e a igreja tem por característica o objetivo e a obrigação de acolher a todos. Certo, isso está correto, mas, no entanto, o egoísmo nos leva a irmos de encontro aos ensinamentos de Jesus de uma forma individual e muitas vezes de uma forma contrária. Às vezes queremos ser acolhidos pela igreja, queremos ser acolhidos pelo próprio Cristo, mas não queremos mudar a nossa atitude, não queremos nos libertar daquela situação errada e daquela situação de pecado em que muitas vezes nós nos encontramos. No Pai Nosso, muitas vezes, quando nós rezamos, nós professamos: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Nós queremos sempre o reino de Deus para nós, mas quanto a fazer a vontade de Deus, conforme está nas Escrituras e conforme Jesus veio nos ensinar, aí muitas vezes a nossa atitude é diferente. Aí é outra coisa. Eu quero o benefício, mas em contrapartida eu tenho que dar algo. E esse algo que eu quero dar é algo que me convém e não algo que é necessário eu dar. Muitas vezes esse algo que eu preciso dar é a renúncia ao pecado, a renúncia àquele meio de vida errado que eu tenho vivido, para que Deus acolha plenamente no seu reino a todos nós. Aproveitando esse tempo de Quaresma, ainda temos, aproveitemos para refletir sobre o que estamos fazendo e como estamos agindo realmente quando nos definimos como cristãos, quando nos definimos como imitadores de Cristo. Olhemos para a situação do Evangelho de hoje e coloquemos em reflexão na nossa vida. Quantas vezes nós ameaçamos e até mesmo jogamos pedra nas pessoas que erraram. Quantas vezes nós negamos o perdão, quantas vezes nós negamos a misericórdia quando as pessoas a nós buscam ela. E quantas vezes nós também não tivemos a coragem de ir buscar essa misericórdia, de ir buscar esse perdão, até mesmo correndo o risco, como aquela mulher, de ser apedrejada e de ser morto de forma violenta. Olhemos para Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, que viveu em tudo os ensinamentos de Cristo, mesmo antes do próprio Cristo andar sobre esta terra. Deus a iluminou, o Espírito Santo a incentivou e a protegeu de todos os males, e ela caminhou de maneira firme, de maneira fiel e de maneira confiante no Deus que criou, no Deus que propôs a ela a missão de ser a mãe do nosso Salvador. Recorramos sempre a ela, a sua intercessão, para que nós possamos estar moldando o nosso coração durante esse tempo de Quaresma, para ser um coração mais maleável, mais amoroso, mais cristão realmente. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina Kowalska fez à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, terminamos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste dia,
desta segunda-feira. Desejando do fundo do coração que todos tenham um bom dia, que todos tenham uma excelente e santa semana e que busquemos cada vez mais estar nos preparando realmente para a festa da Páscoa do Senhor, do banquete da vida, aquele banquete onde Cristo, o Cordeiro imolado, nos resgata para a vida ao lado de Deus. Peçamos que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, esteja sempre ao nosso lado, conduzindo as nossas ações, os nossos passos e nos protegendo de tudo o que é de ruim que tenta nos pegar, de tudo o que é ruim que tenta nos afastar de Deus. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida em nossa página do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Fiquemos todos com Deus e que, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, Ele derrame sobre nós as suas bênçãos, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.